analisarmos o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação, temos estudo de dois convidados, sendo eles Egídio Vaz e Adelson Rafael, dois analistas. Vamos começar com Egídio Vaz a fazer análise. Egídio Vaz, qual é a leitura que faz sobre este informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação? Notar que não fez referência, por exemplo, à questão da segurança, não fez referência também à questão da justiça. Muito obrigado e boa tarde. Eu acho que ele fez de passagem, como sempre. Mas antes, eu acho que, mais uma vez, desiludiu para mim. E se as pessoas estão à procura de razões da não participação política dos cidadãos, eis mais um exemplo claro de um mau trabalho. Eu sempre tenho insistido nas últimas semanas que se existe alguém que em 2011 não trabalhou, é o Presidente da República. E aqui está mais um exemplo claro de um informe das atividades. Adelson, esse não é um informe sobre o Estado da Nação. Esse é o informe das atividades e não das realizações. O que é que esperava ouvir do Presidente da República, em termos concretos? Bom, em termos concretos, eu esperava ouvir da reflexão sobre como o país se comportou, primeiro situando os cidadãos sobre os principais desafios e como o governo, juntamente com os cidadãos, porque nação somos todos nós, ele não há de vir aqui, não veio, está na Assembleia da República, a dizer apenas daquilo que ele fez. Sabe, este governo tem um problema, e esse relator tem um problema, chamada problemática teleológica, o triunfalismo. Ok, isto é extremamente grave para uma comunicação política que se pense. E aqui está o exemplo claro de uma comunicação política mal feita. Deixe-me falar aqui com a Adelson Rafael. Adelson, qual é a sua leitura em relação a este informe do Presidente da República? E volto a repetir, de forma superficial, não se falou da parte da Justiça, mas de uma forma dizer que não falou da parte da Justiça e da Segurança, que são assuntos também importantes para o país. Boa tarde e obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira leitura que eu posso fazer é que, em termos de conteúdo, o uniforme não tem nada de novo, se termos em consideração que não constitui mais nada que uma sistematização de diferentes uniformes que tivemos a oportunidade de escutar ou de assistir ao quando da passagem dos membros do governo a nível do Parlamento. Aqui vinca-se mais avanços e realizações mais na perspectiva estatística e numérica, sem dando profundidade ou dando razão de motivo de reflexão. Seria motivo de reflexão, como disse muito bem Egídio Vaz, há essa necessidade de mais do que falar de avanços e conquistas que não são sinônimos de fraquezas e constrangimentos. Como chefe de Estado, há essa necessidade de a gente gerar reflexões. Disse aqui dois aspectos ao qual são de extrema importância, que disse dois setores, mas como disse passou de passagem porque, em termos concretos, são, sob minha perspectiva, setores que não tiveram ganhos significativos que a gente pode se orgulhar e podemos partilhar, razão e motivo ao qual não tivemos a oportunidade aqui de ter o chefe de Estado a poder partilhar. Agora, um aspecto aqui de extrema importância quando o Egídio diz que há essa necessidade da gente gerar reflexão. Se nós vemos, há 10 anos que Moçambique tem-se falado e com muita insistência, de maneira recorrente, sobre todos os ganhos, principalmente nos aspectos indicadores macroeconómicos, com destaque para o crescimento económico, mas em nenhum momento gera-se reflexão, quer no nível do processo de governação e muito menos ao quando do informe do Estado da Nação, como é que esses ganhos são refletidos a nível das condições de vida da população. Em termos concretos, diria para qualquer cidadão comum, estamos numa situação que pouco proveito tirou desse informe, porque não foi mais do que receber uma estatística, um sumário das realizações. Em nenhum momento tem a oportunidade de gerar aqui um processo de diálogo, um processo de reflexão conjunta. Como nação, nós fazemos parte todos, e como reflexão, todos temos que sentir involucrados partes dela. Se a gente não tem essa oportunidade num informe, ver como será refletido todos esses ganhos, todos esses números, todas essas estatísticas que foram roladas em vários setores, é preciso dizer que nos últimos anos há consolidações em várias áreas temáticas. Seria mentira se disséssemos que não houve ganhos, mas que esses ganhos têm que ser refletidos de maneira concreta no dia a dia, na vida da comunidade. E a gente perde uma oportunidade de ter esse momento de reflexão, um momento de mais de, como dizia, de vanglorização, onde a gente vê os dados estatísticos para mostrar um trabalho. Essa é que é a minha preocupação. Ou seja, este informe acaba não refletindo, de fato, aquilo que é
o que se passa no país e que acaba não sendo realístico. Se, por exemplo, olharmos para a situação da educação, em que o Presidente da República falou da questão da qualidade, e este ano tivemos resultados extremamente negros no setor da educação. Sim, falando de educação, que é um aspecto, uma área temática de extrema importância, quando diz o Presidente cingiu mais na componente do ensino superior, mais em termos de instituições abertas, números de estudantes, mas ele não falou na componente de qualidade. Deixa-me colocar só mais uma questão aqui ao Gide Vaz. Gide Vaz, o que é que espera para os próximos tempos em função daquilo que foi o discurso do Presidente da República? Bom, a primeira garantia que eu gostava de dar ao povo moçambicano é que o Presidente da República, até terminar o seu mandato, jamais dirá que o Estado-nação é bom ou só podia ser mau, mas também já não pode dizer que o Estado-nação é mau, porque sendo ele o timoneiro da nação, se ele atira toalhas ao chão, do que será de nós? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho que ao próximo ano, se o governo trabalhar ou mudar pelo menos a forma como veio trabalhando, de uma forma trabalhada, diga-se de passagem, em 2011, poderemos ter, se calhar, alguns ganhos significativos em virtude de alguns investimentos que foram feitos em várias áreas, em setores, por exemplo, mineiro, mas eu tenho um problema para 2012, é que no orçamento recentemente aprovado, os setores sociais foram mais uma vez penalizados em detrimento das armas que o Estado moçambicano vai comprar, para ainda mais reprimir os direitos de cidadania e os direitos, os mais elementares direitos, portanto, humanos do povo moçambicano. Este que se diz que é maravilhoso. Givaz e Adelson, gostaria de ouvir ainda de vós só mais uma questão. O Presidente da República disse durante o discurso que o país tem estado a crescer. Eu queria ouvir qual é a vossa sensibilidade, a sua sensibilidade em relação a este aspecto, quando o Presidente da República diz que o país está a crescer. Bom, aqui há um pouco de brincadeira com os números e com a linguagem econômica. O país sempre continuará a crescer 7% ou 8%, se calhar mesmo ou 5%, mas este crescimento econômico, até que ele se reflita no bolso das pessoas, será muito difícil para o cidadão comum. Aliás, tem que sempre recordar aqui que o Estado-Geral da Nação tem que refletir aquilo que, na verdade, são o sentimento geral da nação, e não dele, como Presidente da República e dos seus ministros, mas também de todos nós. Pelo que o crescimento pode existir, mas se não existir uma redistribuição equitativa, políticas públicas redistributivas que consigam tirar a maioria da população da pobreza em que está, definitivamente continuaremos a enfrentar os mesmos problemas. Antes de terminar, uma coisa muito interessante. O Presidente da República perdeu soberanas oportunidades de ficar calado ou mesmo de não escrever nada. Em relação, por exemplo, às políticas anti-pobreza. Falou-se, por exemplo, das políticas da pobreza urbana. Esta é uma canção que desde há muito tempo vem falando, sem, contudo, nos mostrando aspectos concretos sobre os resultados. A cesta básica, ele não disse absolutamente nada da falta de respeito que ele teve para com os cidadãos. A questão falou do emprego, nas políticas pró-emprego, mas depois, logo de seguida, menciona apenas a construção de 3 escolas de formação, uma em cada região. Desculpa. É isso que se diz política pró-emprego? É isso que se diz política anti-pobreza? É isso? Esses são os elementos mais interessantes que nós gostaríamos de ver denunciados e refletidos no seu informe. Pelo que, mais uma vez, desiludimos bastante. Bem, Adelson, coloco-lhe a mesma questão referente a essa questão, dizendo que o país continua a crescer. Sim, não podemos esquecer que Moçambique faz parte dos 10 países do mundo e o 6º país a nível da África, que nos últimos 10 anos tem um crescimento econômico muitíssimo rápido, que oscila na casa dos 6 a 10%. Mas esse crescimento ele só será benéfico e só fará sentido mencionarmos e partilharmos que um país tem crescido de maneira rápida se existirem políticas públicas onde, de maneira sem discriminação, a gente consegue fazer aquilo que é fechar as bolsas de exclusão social que, em função das várias políticas públicas que têm sido implementadas, a população vai tirar benefício disso. Agora, se nós não conseguirmos materializar que todos esses ganhos financeiros, eles representem a melhoria de vida do cidadão, de nada faz ou de nada nos traz benefícios, se a gente mencionar que o país representa, em termos de crescimento econômico, em termos de economia, que tem um rápido crescimento. Então, julgo que somente temos
vamos ter que efetuar esse discurso se, de maneira homóloga ou paralela, conseguimos apresentar os ganhos decorrentes desse crescimento econômico. Muito bem, agradeço a si, Adelson Rafael, e a si, Egídio Vaz, pela presença. Vamos a um breve intervalo, não sei daí, voltamos dentro dos Estados.